Olá, turma do 8º ano 2 da Escola de Educação Básica Municipal, professor Elvira Sardá da Silva. Aqui quem vos fala é o professor Tiago, da disciplina de História. Nessa videoaula nós estaremos dando sequência no nosso estudo do capítulo 3 do LDI, que tem por título Revolução Industrial. Hoje será a segunda parte. Será explorado os seguintes assuntos: as novas relações de trabalho, página 28, revolta dos trabalhadores, página 30, 31 e 32. No início dessa gravação será feita uma revisão para você estar acompanhando melhor o assunto. É sempre bom mencionar que você tenha em mãos o seu LDI para você acompanhar e, na medida do possível, você anotar alguma palavra, alguma frase para entender melhor. Vamos iniciar nossa revisão. Foi falado que Revolução Industrial foi um conjunto de mudanças, de transformações que ocorreram na sociedade, na economia, em todas as partes. E o local que aconteceu a primeira Revolução Industrial, cerca de 1750, foi na Inglaterra. Então a definição, como o exercício anterior já foi solicitado, é sempre interessante você saber. A definição de Revolução Industrial é esse conjunto de mudanças, de transformações que ocorreram na sociedade, na economia, em todas as áreas de uma nação. E agora nós estaremos percebendo o porquê que aconteceu na Inglaterra. Sempre lembrando, Revolução Industrial foi um processo, não aconteceu do dia para a noite, não é um dia como a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial ou uma greve, um dia fixo. Não é um dia fixo, é um processo. Foram acontecendo várias mudanças e essas mudanças é dado o nome de Revolução Industrial. Por que aconteceu na Inglaterra a primeira Revolução Industrial? Primeiro, na Inglaterra havia portos, rios e canais navegáveis que facilitaram o transporte de produtos e comércios. A abundância de recursos naturais, ferro e de matérias-primas como lã e algodão. Um vasto mercado interno devido ao aumento da população inglesa e um mercado externo com expansão, dada a posse de um império colonial e o crescente domínio da Inglaterra sobre os mercados de outros países. Muitas pessoas para consumirem os produtos. O estabelecimento de um regime parlamentar que atendia aos interesses dos grandes agricultores, comerciantes e industriais. A disponibilidade de mão de obra que, por falta de trabalho no campo, provocada pela Revolução Agrícola, procuravam na cidade melhores condições de vida. Uma burguesia e uma nobreza com capitais, possuidoras de um espírito empreendedor, voltada para o investimento na indústria e que já dominavam o poder político através de sua representação no parlamento. E agora irá ser detalhado um pouquinho sobre as inovações técnicas. 3 grandes inovações técnicas: máquina de fiar, tear mecânico e
máquina a vapor. Percebam bem que as primeiras máquinas estarão associadas à produção de tecido, máquina de fiação, tear mecânico e posteriormente será a máquina a vapor. Setores de arranque: setor têxtil, que é de tecido, produção de tecido através de lã, do algodão. Depois será o metalúrgico, com o ferro que era rico no solo inglês. E será agora revisado também um pouquinho da evolução, da transformação da técnica do trabalho. A primeira forma de trabalho bem característica até hoje, fácil de entender, é o artesanato, que é o trabalho individual, ferramentas manuais, que é feito por uma pessoa. Essa pessoa tem conhecimento de todo o processo do trabalho, desde o início até o final. Ela que faz todas as etapas de trabalho e sem o uso de máquinas. Daqui a pouco vai surgir na Inglaterra e na Europa a manufatura, que serão oficinas que agora será dividida, cada etapa será feita por um artesão e ele vai perder o conhecimento de todo o processo da construção desse produto. Então ele vai fazer somente uma etapa. Se antes ele fazia todas as etapas, todo o produto, agora ele vai fazer somente uma etapa. Será a divisão do trabalho. Isso chama mão, fatura, trabalho com a mão. Será agora a divisão do trabalho. E por fim vai surgir a máquina, que será a produção industrial. Serão ferramentas mecânicas, não será mais a mão, e haverá a divisão do trabalho. Alterações do sistema de produção e na paisagem. Oficina vai se transformar, uma oficina de um artesão, de uma manufatura, vai se transformar numa fábrica, não será mais a oficina. A maioria, claro que não vai sumir, o artesão não vai deixar de existir. Até hoje existe, mas será agora a fábrica. O artesão, a maioria deles vão se transformar em operários. Em vez de a produção de peças únicas, será a produção em séries, que cada um vai estar fazendo uma etapa do trabalho. O trabalhador, como artesão, tinha o seu próprio ritmo, ele trabalhava de acordo com a sua própria necessidade. Agora não, a máquina que vai colocar o ritmo de trabalho. Alterações no sistema de produção e na paisagem. Trabalho infantil. Muitas mulheres vão para as fábricas e vão levar os filhos. Os patrões, vendo as crianças na fábrica, também vão colocar elas trabalharem. Então vai surgir uma grande desgraça, que é o trabalho infantil. Como se não bastasse a quantidade elevada de horas naquele período, chegava a trabalhar mais de 15 horas por dia numa fábrica, sem proteção, sem uma alimentação adequada, sem um local específico, e as crianças nesses locais perigosos vão estar fazendo alguma atividade. Então vai surgir o trabalho infantil. Também vai surgir um problema bem presente nos dias atuais, que é a poluição. As fumaças, os esgotos, os resíduos industriais. Esse problema atual vai surgir nesse contexto da Revolução Industrial. Até hoje permanece, né? Poluição na água, poluição no ar, muito característico das indústrias. E, como foi mencionado na aula anterior, muitas pessoas, as pessoas que trabalhavam no campo, com a lei dos cercamentos, elas vão ficar desempregadas, vão para a cidade, vai surgir
muitas pessoas para trabalharem nas fábricas. E essas pessoas vão para a cidade em busca de trabalho. E, logicamente, a cidade não vai estar preparada, não vai ter um planejamento e vai ter um crescimento desordenado das cidades. Vai alterar as moradias, os lugares que eles vão viver, os trabalhadores, as pessoas pobres, serão lugares perigosos, imundos, cheios de doenças, sem locais para saneamento básico, para esgoto, e nesse contexto vai surgir, além da miséria, a doença, a falta de higiene vai ser bem caracterizado nas habitações desse período. Agora entrando no assunto da aula de hoje, do LDI da página 30, Revolta dos Trabalhadores, com o crescimento da cidade e das populações, as pessoas vão viver e vão trabalhar num lugar muito perigoso, muito ruim. As condições de vida, as condições de trabalho imposta, colocada pela indústria, vai prejudicar e as pessoas vão se revoltar contra isso. Por isso que o título é Revolta dos Trabalhadores. Por que eles vão se revoltar? Por que vai haver essa revolta? Pelas más condições de trabalho, de vida, de moradia. Então vai surgir na parte coletiva uma manifestação contrária a essa realidade, essa difícil realidade de vida. Vai surgir então a revolta dos trabalhadores pela maneira que eles estavam vivendo na Inglaterra. O primeiro movimento operário conhecido está no LDI, página 30, ludismo. Iniciando 1811 e 1812, manifestação dos operários contra as péssimas condições de trabalho através da quebra das máquinas. O nome do movimento deriva de Ned Ludd, um dos possíveis líderes do movimento. Para eles, principalmente para esse grupo, para esse movimento aqui conhecido como ludismo, a piora da condição de vida, da condição de trabalho são as máquinas. Para eles, o grande mal é a máquina. A máquina foi a responsável pela desgraça deles. Então, para eles, a solução é quebrar as máquinas. Então, esse movimento vai ser conhecido também como quebra-máquina. Então, se surgiu o desemprego, se surgiu as más condições de vida, se eles vivem de uma maneira ruim, o culpado disso tudo é a máquina. Eles vão pegar as marretas, vão pegar o que tem e vão começar a quebrar as máquinas. Esse movimento de protesto pela má condição de vida que eles estavam vivendo nesse período é chamado de ludismo. E o próximo movimento é chamado de cartismo. Esse movimento vai entender que o problema de tudo não é a máquina. O movimento nasceu em Londres em 1837, quando uma associação de trabalhadores enviou ao parlamento a Carta ao Povo. O documento, com mais de 1 milhão de assinaturas, requeria voto secreto, sufrágio universal masculino, renovação anual dos membros do parlamento. A recusa do parlamento em aprovar a carta desencadeou uma onda de greves, manifestações e prisões. E eles só vão, como está na página 32, eles só vão ter uma vitória nas reivindicações deles após 10 anos. Vai diminuir a jornada de trabalho para 10 horas, vai estar limitando o trabalho infantil. Então, para eles, o grande culpado não são as máquinas, é a falta de leis para regulamentar os trabalhos. E graças a esses dois movimentos, melhorias na vida da população foram atendidas e revistas, e muitas conquistas que surgiu nesse período vai se fortalecendo no decorrer dos anos. Então, a aula de hoje
foi sobre a revolta dos trabalhadores e os movimentos de protesto, de reivindicação, que é o ludismo e o cartismo. Surgiu alguma dúvida, não entendeu algum exercício que será colocado na plataforma? Envie mensagem. Até mais, bons estudos, até a próxima videoaula.